Olá, torcedor do canal Bavi. Estamos voltando para gravar o segundo programa, comigo, com o Eliseu. Vamos falar da seleção que perdeu, falar, infelizmente, do Bahia, que também perdeu, e vamos falar da rodada que vai ter no final de semana. Bahia e Atlético, e Vitória e Atlético. Só que um de Goiás e o outro de Minas Gerais. E Eliseu, o que você achou aí do jogo da seleção brasileira? Agora, antes de falar com o Eliseu, eu quero pedir a você para você botar o joinha. Dê o joinha, compartilhe, nos ajude no canal. E aí, Eliseu, como é que foi a seleção? Horrível, né? Tudo bem, Walter? Tranquilo, meus queridos amigos aí que estão nos ouvindo nesse momento, um abraço para todos vocês. A gente comentou sobre a seleção no último programa e a gente já tinha aberto essa expectativa que seria negativa. A gente queria que fosse Você positiva, falou realmente. mas a gente já via que a coisa não iria acontecer. E realmente não aconteceu. O Brasil, mais uma vez, foi decepcionante, né? Decepcionando, quando eu digo, é em função do que nós tínhamos, que não temos mais, né? O único jogador que eu falei aqui outro dia até, que pode ser um pouco diferencial desse time do Brasil, é o Neymar, que está machucado. Com certeza. Fora ele, você não tem absolutamente nada, um time ridículo. Eu, inclusive, encontrei pessoas durante a semana que não conseguiram assistir o jogo da seleção. Mas você viu... No segundo tempo, os caras foram dormir. Você viu o zagueiro dando um chutão, rapaz? Como se estivesse jogando no interior daquela pelada. A bola não sai pelo meio de campo normal. Sai, né? Não tem toque de bola, né? Nenhum. Nenhum, não tem. O ataque não funciona. Eu não consigo entender como é que o Hulk do Atlético não é Mineiro, convocado, né? Ele não é convocado da seleção brasileira. Até porque é um jogador muito objetivo, né? E forte, jogador Chuta que faz muito gol, bem, matador, né? Batalha bem com os zagueiros, jogador forte. Eu nunca vi uma seleção, durante o período que eu acompanho futebol, tão fraca como essa. Eu também não, viu, velho? E o Edinaldo, ele está realmente deixando muito a desejar. Não, ele vai ter que fazer alguma mudança. Agora, tirar o treinador também não é a solução. A altura dessa não é. Não é a solução, porque aí vai virar uma chacota. Vai virar. Né? Quando você vê que quem não quis pular essa fogueira foi o Ancelotti do Real Madrid. Não quis vir. Ele falou, como é que eu vou me meter naquele negócio lá, rapaz? Estou aqui no Real Madrid. Numa tranquilidade. Se essa seleção brasileira se jogar com o Real Madrid, perde. E perde feio. Esse time da seleção brasileira, Eliseu, se você colocar ele no Campeonato Brasileiro, ele não classifica para a Libertadores. Não entra os seis, não. Não entra, não. Não vai, não. Esse time aí é muito ruim. Nome, né? E a gente não entende, né? O Vinícius Júnior, que ele joga no Real Madrid, por que ele joga lá bem? Porque existe para ele uma questão tática para ele jogar. Montada para ele jogar. Então o Ancelotti realmente é um craque como treinador. Haja visto que o Real Madrid tem ganho vários campeonatos. Agora, o time é bom porque o treinador orientou para as contratações. É claro. Não é aquela coisa aqui no Brasil que o diretor contrata e joga lá para o treinador. Não, eu fico, rapaz, assim, observando, por que não convoca os jogadores brasileiros? Você traz os jogadores que você nunca ouviu falar. E jogadores que queiram aparecer, né? E jogador que você nunca ouviu falar e que não são nem titulares dos seus times lá. Equipes, Eles são reserva. Qual é o objetivo disso? É empresário? Com certeza. Será que é realmente o business? Não, é business. Hoje quem manda no futebol? Negócio? Porque o futebol é um grande negócio hoje. É um grande business. Então, até assim que os árabes entraram, os americanos entraram, né? Por quê? Porque sabe que ali tem um grande retorno financeiro em função da divulgação, das televisões, enfim. Então, o que acontece com o Brasil? Quem contrata e quem você vê, não vamos muito longe. Claro que eu não estou pedindo que contrate jogador do Fortaleza, mas será que não tem um jogador do Fortaleza para você convocar? Pois é. Será que o Everton Ribeiro não pode ser convocado? Na seleção? Claro que pode. Porque ele está jogando, Claro que joga, e joga muito. Ontem, por exemplo, jogou muita bola. O que nós temos, assim, a tristeza nossa, é que parece que a seleção brasileira já não existe mais. É como você disse, seu amigo assistiu o jogo, o primeiro tempo. O segundo foi dormir. Porque a seleção brasileira já não atrai mais o torcedor. O torcedor brasileiro ele já não olha a seleção brasileira com aquele carinho que olhava antigamente. Né? E olhava antigamente, Walter, não sei se a gente comentou aqui outro dia, pelo seguinte, a maioria dos jogadores era do Botafogo do Santos, você lembra? Foi, eu comentei isso. Era uma mescla, né? Quem convocou foi o João Saldanha, em 70. E era uma mescla. Era uma mescla. Então, a torcida brasileira ia junto, porque na seleção tinha jogadores do time dele. Claro, criava um vínculo. Criava um vínculo, né? Hoje não, o jogador hoje, como foi a Copa do Mundo lá em Dakar,
que o Brasil perdeu a Copa, os jogadores não vieram nem no Brasil dar uma satisfação. Foram direto para a Europa e pouco ligando para a gente. E você já viu como eles se vestem? Claro. O cara veste roupa de pagodeiro, nada contra o pagodeiro, mas de pagodeiro, bota aquele fone no ouvido, parece que eles estão indo para uma balada. E não se comunicam mais com a torcida brasileira. A torcida brasileira, se você conversar com 10 amigos, 9 vão dizer o que nós estamos dizendo agora. E eles não conhecem os jogadores. Não, ninguém. Você não sabe quem é. Porque não são mais do time dele. Tinha jogador do Botafogo, do Corinthians, do São Paulo, então o torcedor torcia para aqueles jogadores, né? E hoje ficou uma seleção internacional sem nenhum vínculo com o povo brasileiro. Na época da CBD, que antigamente não era CBD, era CBD, era João Avelange, você tinha até a obrigação de você convocar alguns jogadores do Rio, alguns do Rio Grande do Sul, outros de São Paulo, de Minas Gerais. Era a seleção brasileira. Era a seleção brasileira. Porque hoje não é a seleção brasileira. Hoje é a seleção de lá de fora. Dos empresários. Hoje o que acontece é o seguinte, o garoto começa a despontar. Quando ele desponta... Já vem alguém para buscar. Esse jogador mesmo que joga no Vasco, o Rayan, o time que você jogou lá na Bélgica, ofereceu agora 12 milhões de euros por ele. E tem um jogador agora também, não sei se é do Vasco, um garoto, que já tem o Chelsea, já está atrás. Acho que tem 15 anos, 16 anos. Não, tem 12 anos. 12 anos, né? Está atrás, é o menino, é a promessa. É o Ronaldinho branco. O cara é um galeguinho, tem uma técnica danada. Eu vi isso aí. Eu falei, poxa, eles estão querendo já patrocinar. Porque como é que muita gente não sabe como é que o Messi foi parar no Barcelona? Foi lá com 12 anos. Foi para lá menino. Menino com 12 anos. E o Messi tinha até problema físico, né? Foi trabalhado para ele. E ele tem um problema também. O problema é que não é nem problema hoje, que é o autismo. Ele é meio autista, né? Você vê que ele não dá entrevista. Agora ele é um autista, meu irmão, que sabe das coisas. Que sabe das coisas, né? Sabe tudo. Porque, e outra coisa, quem foi o mestre que ensinou ele? Você lembra? Lá no Barcelona. Porque quando ele chegou. Ronaldinho Gaúcho. Porque Ronaldinho Gaúcho, ele foi um mago do futebol. Foi um artista, né? Um artista da bola. Ronaldinho Gaúcho é jogador de circo. O que ele faz é um negócio fora do comum. E você vê que na seleção brasileira, que era realmente brasileira na época, ele se misturava com os outros, porque tinha muito craque. Exatamente. Né? Hoje ele seria titular, capitão da seleção, com o pé nas costas. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu vou arriscar aqui e dizer. Se o Ronaldinho estivesse em atividade, ele seria o melhor jogador da seleção brasileira. Eu acho que até deveriam pensar nele. Ele não quer mais, ele só quer tocar pagode. É como o Hulk. Aí você tem, por exemplo, o Gabriel de Jesus. Sim. E você tem o Hulk. Você é zagueiro. E você vai jogar e vai escolher quem você vai marcar. Você prefere marcar Gabriel de Jesus ou o Hulk? Gabriel. É claro que é melhor marcar Gabriel, porque o Hulk é um tanque. E outra coisa, você não vê na seleção ninguém bater da intermediária. Ninguém bate, que o Hulk faz. Ninguém faz. É aquele joguinho de caranguejo da seleção brasileira. Não sai. Aquela defesa do Brasil, aquilo é uma teta, né? Aquilo é, como eu disse, se estivesse jogando o Campeonato Brasileiro, não ficava entre os 6. Aquela seleção que apresentou ali. Porque a cada jogador ali você pode tirar ali naquela seleção. O menino, né, o que jogou no Santos, que está lá jogando com o Vinícius Júnior. O Rodrigo. O Rodrigo e o jogador também que eu gosto muito, e na seleção ele ainda não decolou, mas ele vai decolar, que é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ele é um jogador que tem uma arrancada boa. Sim. Ele precisa só ser treinado para fazer gol. Agora, nós estamos falando do Rodrigo, é porque a seleção não tem nada. Não tem nada, né? Porque na época de 70, esse jogador não seria nem convocado. Nada. Não seria nem convocado. Em 70, nós deixamos de fora a Devida Guia. Um cracaço de bola. E Dirceu Lopes. Dirceu Lopes. Deixamos em 70, o melhor zagueiro brasileiro era baiano. Você lembra? Roberto Rebouça. Que o Roberto Rebouça jogou comigo no Bahia. Saiu daqui do Bahia, jogou com você. Foi pro Palmeiras. Saiu do Bahia e foi pro Palmeiras. No Palmeiras ele teve problemas. E foi jogar no comercial de Ribeirão Preto. Ele teve problema no Palmeiras, que eu sei porque quando nós jogamos aqui no Bahia, quando ele veio para cá, depois do Botafogo Ribeirão Preto, ele contou. Ele tinha um problema com o Freitas Solis. O técnico não gostava dele. Porque ele fumava. Porque ele fumava. Mas mas jogava era muito, né? Mas o treinador, aí ele foi preterido e veio jogar novamente no futebol da Bahia. Pois é, ele foi para o Botafogo de Ribeirão Preto. E em 1970, o Roberto Rebouça era o melhor zagueiro do Brasil. Exatamente. Tanto que nós jogamos em 70 com um zagueiro improvisado.
Foi. O zagueiro. Piazza jogou improvisado. Piazza era o cabeça de área da seleção brasileira. O que Zagallo fez? Puxou o Piazza para zagueiro. E você tinha o Brito e colocou. E Fontana foi para reserva. Foi para reserva. E você tinha ali o Piazza de cabeça de área. E você tinha o seu conterrâneo, né, o Clodoaldo, que matava a pau, era o jogador mais jovem da seleção. Por isso que o Piazza foi para a zaga. E ele veio para a cabeça de área, porque ele era do time B. Porque o Clodoaldo que assumiu a titularidade. Porque naquele time de 70, o Zagallo, todo mundo diz, não, porque Zagallo pegou a seleção pronta. Não é verdade, não é verdade. Zagallo fez modificações. E outra coisa, Zagallo... Foi quando o João Saldanha saiu. Zagallo foi um técnico moderno. Porque todo mundo hoje fala de 3 zagueiros. O Zagallo jogou com 3 zagueiros em 70. Com 3 zagueiros. Everaldo era zagueiro, não era lateral. Everaldo era um ala e o Carlos Alberto era outro ala. E o Everaldo não saía. Não saía. Então o que ele fez? Ele puxou o Piazza para quarto zagueiro, tirou o Fontana, pegou o Clodoaldo, que era do time B, botou de cabeça de área e fez aquela arrumação na frente. E cabeça de área com muita qualidade técnica. Qualidade técnica, né? Tanto o PC, o Caju, outro dia desse falando numa entrevista, ele disse que ele estava preparado para entrar no lugar de Clodoaldo. Aí disse que Clodoaldo deu aquela arrancada e fez aquele gol. Contra o Uruguai. Contra o Uruguai, fez aquele gol e como é que sai? Não saiu outra coisa, o Zagallo foi o primeiro cara a colocar o número 9 sem ser centroavante, que era o Tostão, que vinha atrás. E os meias entravam. O gol do Clodoaldo foi exatamente uma entrada do volante que entrou para a área. Exatamente. Por quê? Porque não tinha centroavante. Você sabe que Gerson jogava praticamente cabeça de área. Eu joguei contra aquela seleção, viu, torcedor? Isso tem um tempo atrás, né? Mas é bom falar, porque era a história. Eu joguei contra a seleção aqui na Fonte Nova. Essa seleção que a gente está falando agora, com o Piazza, com o Gerson, com o Clodoaldo. E eu me recordo que no intervalo, parece até piada que eu vou falar, no intervalo do jogo nós perdemos, acho que foi de 3-1 ou 4-1, foi uma coisa dessa. No intervalo, chegou alguém no vestiário e falou assim, olha, agora parece que a coisa vai melhorar. Aí eu falei, falando, por que vai melhorar? A seleção vai mudar? Sim, vai entrar Ademir da Guia, vai entrar Riverino, vai mudar para ele, vai melhorar para ele. Você pensou? Imagine, né? Vai entrar Ademir da Guia, vai entrar... Caramba! Aí eu falei, vai melhorar para quem? Pois é, aí quando você fala dessa turma, não é que nós somos saudosistas, não. Mas quando você fala dessa turma que você fala hoje e vê esses jogadores jogando, rapaz, é de dar dó. E a seleção, ela tinha um conjunto que era uma coisa inteligente, quando você fazia colocava Botafogo e Santos, que eram os 2 melhores times na época. Era. Então, essa seleção, ela já vinha treinada. Agora, por incrível que pareça, Eliseu, o time titular, quando ficou no final, houve uma mescla de todos os times, né? De todos os times, porque foram testados. Mas inicialmente o conjunto era de Botafogo e Santos. O João Saldanha que colocou. O João Saldanha, ele não foi técnico, mas ele tinha um conhecimento. Ele foi técnico do Botafogo. Vamos para o intervalo, depois a gente grava novamente. No intervalo, a gente volta já. Falando de outros assuntos, né, que a gente vai falar sobre... Do Bahia e do Vitória. Infelizmente, a derrota do Bahia, a desclassificação do Bahia. E a rodada é final de semana. O Vitória tem um compromisso difícil, vai pegar no último colocado e precisa se reinventar na competição. Precisa ganhar. Jogar para ganhar. Mas é o último colocado também, né? Mas joga em casa e precisa ganhar também. Pois é. Então o que acontece? O Vitória, para vocês terem uma ideia, torcedor, o Vitória está a 5 pontos, ele está na zona do rebaixamento, está a 5 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o 16º, que é o Fluminense. Então, ele precisa recuperar 5 pontos e o Fluminense não ganha nada. E tem 2 jogos que são jogos que atrasados. Pois é, atrasado. Ele tem aí agora o Atlético Goianiense e vai ter aqui o Juventude. Tem possibilidade de ganhar esses 2 jogos. Tem que fazer 6 pontos. Tem que fazer 6 pontos. O grande problema é que a gente não acredita pelo futebol que ele está jogando. Pois é. A gente quer que aconteça. O que acontece com o Vitória não é nem o que está jogando, porque o Vitória às vezes até joga bem. É que não faz gol. Não complementa. Não complementa, né? Aquele negócio, não tem. O Brasil está numa carência de centroavante, de matador, que não é brincadeira, né? Vamos lá, para o intervalo.